Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez eu estou aqui para falar com você que está nesse canal para aprender sobre teoria musical. Mas hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre mim, sobre a minha experiência e o que eu tenho aprendido ao longo desse tempo. Então, se você quer saber mais um pouquinho, vai curtindo esse vídeo já. Põe o sininho de notificação, porque esse aqui é o canal da aprendizagem, é o canal que você aprende muitas e muitas coisas. Mas hoje eu quero falar de uma parte muito importante sobre mim. Então vamos lá. Para quem não me conhece, meu nome é Adriana de Moura, eu sou pianista, sou ministra de louvor, tenho liderado o Ministério de Louvor já há algum tempo e tenho estado há mais de 25 anos na área da música. Participo fortemente ali no Ministério de Louvor, trabalhando junto com a minha família. Eu tenho 3 filhos maravilhosos que são músicos também e juntos tocamos na igreja onde nós fazemos parte, que para mim foi mais que um sonho realizado, né? Porque eu nunca imaginava que os meus filhos, por exemplo, pudessem tocar. Depois eu vou colocar aqui uma palhinha aqui no canal para vocês verem deles tocando, um pouco das coisas que eles sabem, porque eles tocam, cada um toca um tipo de instrumento, então acaba por ser mesmo uma banda. Eu tenho estado aqui, então já há um bom tempo trabalhando, mas a minha história começou lá atrás. Eu tinha 8 anos de idade quando minha mãe me colocou na aula de piano. E foi muito legal porque eu ficava admirando a pianista, né, a tocar na igreja. E a minha vontade era tocar também como ela. E minha mãe me colocou nas aulas de piano, mesmo porque o sonho da minha mãe era tocar, e como ela não teve esse sonho realizado, ela colocou eu para tocar. E eu fui estudando ao longo do tempo, fui desenvolvendo na música, estudei com professoras particulares, depois eu fiz uma prova para entrar no conservatório de música. Na época eu estava com a volta dos meus 13 anos, 14, e fiz a prova, e dentro do conservatório, pelo exame que eu fiz, com a partitura que me deram e com a leitura musical, me pularam 4 anos dentro do conservatório. E ali eu terminei a minha formação musical. Terminei minha formação musical, comecei a dar aula no próprio conservatório. E quando terminou, me mudei de cidade novamente, porque meus pais eram pastores itinerantes, então tivemos sempre a mudar, né? E assim fui aprendendo. Mas fui desenvolver essa área, assim, do louvor. Na escola de música, no conservatório de música, você ali estuda muito teoria, muita partitura, muito bona, muito exercício, muita técnica. Mas quando você vai falar de uma questão de tocar na igreja, você já entra para a parte mais popular, né? A gente costuma dizer hoje que é o piano popular que se toca, onde estuda acordes, aonde você tem o campo harmônico aí para estar trabalhando, para estar tocando em bandas, tocando às vezes mesmo que seja sozinho, mas sempre acompanhando alguém louvar. E a minha experiência nisso aí começou lá atrás, mesmo aos 14 anos. Na minha adolescência, eu acho que foi assim a explosão da música. E meus pais, por serem pastores itinerantes e estarem cantando e pregando em várias igrejas ao longo do Brasil, eles nos levavam nas férias, eu e minha irmã, para acompanhá-los. E assim eu conheci várias igrejas. E cada vez que eu via um músico fazendo uma coisa diferente, eu me aproximava no final do culto para eu aprender, para descobrir como é que ele tinha passado. E assim, fui aprendendo um pouco sobre o campo harmônico, fui aprofundando. Quando despertou minha curiosidade, eu voltei para os estudos, que era para poder aprender essa amplitude, para eu não ficar travada. E na minha época, eu já falei isso aqui, não tinha esse negócio de cifra club, tá? Na minha época, era o ouvido que tinha que ser trabalhado. Você tivesse base boa de campo harmônico, você conseguia desenvolver e vamos que vamos, e aprendia. Então, dessa maneira, eu fui aprendendo, né? Fui desenvolvendo e comecei a tocar de ouvido, e mesmo assim na força, né, da prática. Para quem não sabe, eu durante a minha adolescência toda, quando a minha aprendizagem, eu estudava 4 horas por dia. Então, em vez de eu ficar no Instagram, porque não tinha, mesmo porque não tinha rede social ou celular, eu ficava ali focada em estudar. Então, eu chegava a passar 4 horas por dia estudando. Hoje eu não tenho esse tempo todo para estudar, apesar de eu viver mais por conta da música. Mas para dedicar igual eu tinha tempo, eu hoje não tenho. Mas tudo bem, a gente continua envolvido, que isso que é o importante. Então, eu fui desenvolvendo isso, comecei a dar aulas, fui dando aulas particulares ao longo da minha vida,
Me mudei para Portugal, morei lá há quase 20 anos e continuei dando aula, trabalhei em conservatório de música lá. Formei muitos músicos, porque aí eu achei uma dor dentro da igreja, que muitas vezes é falta de músicos e músicos com compromisso. E eu juntei a questão da minha formação, que não é só musical, porque eu formei o magistério, terminei também o ensino para poder ser professora em escola normal. Então eu juntei a questão da pedagogia junto com a música e foquei em ensinar música. E achei essa dor na igreja, que era a falta de músicos que a igreja tinha. Muitas vezes tinha só um pianista ou então só tinha um violonista. E comecei a formar e preparar crianças para estarem ali desenvolvendo o ministério. Eu mesmo tenho muitas crianças que começaram a aprender comigo, hoje são adultos, né, são casados, outros já são jovens, que estão aí desenvolvendo e vivendo da música, não por viver assim, mas posso dizer que estão aí servindo alguma igreja através do seu talento. Então o Senhor colocou isso no meu coração e eu comecei a trabalhar nessa formação musical, preparando adolescentes, crianças para estarem no ministério de louvor e assim conseguir ter mais músicos com compromisso na igreja. Em Portugal, graças a Deus, conseguimos desenvolver isso bastante. E aí o Senhor nos trouxe para cá, né, para os Estados Unidos. E hoje vivemos aqui e continuei o trabalho. Hoje nós temos um grupo de pequenos pré-adolescentes que estão trabalhando também, desenvolvendo na igreja. Então, assim, o trabalho nunca para. A gente vai focando nisso. Consegui aqui estar fazendo o que eu amo, que é mexendo com música. Trabalho numa escola de música aqui muito boa, muito talentosa, com ótimos profissionais. E a gente tem vivido. Se vocês me acompanham lá no Instagram, quem me acompanha sabe muito bem que eu posto lá os vídeos dos meus alunos o tempo inteiro. Mas o que eu quero deixar aqui, um pouco dessa minha vivência, é que se você se dedicar, se você encontrar o seu propósito, porque eu encontrei o meu, você vai ver que pode ir muito mais além. E a música, ela é esse presente de Deus para nós. Ela é esse presente que consegue inundar, alegrar um coração, consegue trazer a presença de Deus, consegue trazer coisas maravilhosas. Então, essa é um pouquinho da minha história. Então, ao longo desse tempo, Deus me deu muita experiência. Participei muito tempo em Ministério de Louvor, tenho estado até hoje liderando e estando à frente devido à experiência musical que ao longo desse tempo eu tenho conquistado. Então, visando isso, eu quero deixar aqui para você 5 dicas para quem quer ser líder de louvor. O que um músico, um iniciante, um líder de louvor precisa para poder você ter uma coisa assim grandiosa na sua vida, para você ter sucesso como líder de louvor. A primeira dica é: não faça nada sem orar. Se você precisa ter um direcionamento de Deus, ore primeiro. Ore para quem você vai colocar como responsável em alguma área, ore para poder fazer a escala do louvor. Tenha uma vida de oração, ore pelos participantes, pelos músicos, pelos cantores, pelos ministros que o seu ministério tem. Foque em orar primeiro, porque essa é uma das maiores chaves que trazem a resposta. Segunda dica, tenha intimidade com Deus. Não tem como você liderar um ministério tão poderoso como o Ministério de Louvor, poderoso no sentido, no mundo espiritual, tá, gente? Quando eu falo nesse aspecto, porque o louvor, ele quebra cadeias, o louvor, quando ele é feito, direcionado da maneira certa, ele traz libertação, ele traz cura, ele entra em batalha espiritual para trazer ao ambiente a presença do Senhor. Então, não tem como você estar liderando o louvor ou participando dele sem ter uma intimidade com Deus, sem buscar um tempo, todos os dias de leitura da palavra, oração, jejum. Não tem como. Isso é uma das fases primordiais para poder você estar liderando, para você estar participando de um ministério de louvor. Terceira dica que fica aqui para vocês é: estude. É muito importante estudar. Estudar
música, sim, estude música, estude a Bíblia, procure livros, assista vídeos de pessoas inteligentes que te deem dicas, que te ensinem. Se você é um líder que toca, além de você liderar, você toca, procure saber o campo harmônico, procure ter teoria musical, procure ter um conhecimento amplo dos outros instrumentos que você não toca, como você não precisa tocar, mas é bom conhecer para você poder conseguir transmitir aos outros músicos o que você está pretendendo ali para o seu ministério de louvor. Então, estude. Estudar, a gente nunca para em você, e conhecimento ninguém tira de você. Como diz lá em Oséias, o povo perece por falta de conhecimento. E eu falo essa palavra em tudo na vida. Por falta de conhecimento, às vezes a gente cai. Então, assim, conhecimento, estude. É muito, muito importante estudar. Outra dica, seja o exemplo. Se você quer que a galera chegue cedo, seja o primeiro a chegar. Se você quer que a galera tenha uma vida de oração, seja você o primeiro a ter. Porque geralmente não existe aquele negócio de faça o que eu falo e não o que eu faço. Porque as pessoas sempre vão focar no que você faz e não no que você fala. Porque as atitudes, elas têm mais influência do que as palavras, tá bom? Então, você quer ser um líder respeitado, porque liderar é você ser respeitado. Você consegue levantar e você faz novos discípulos. Porque um cargo não é preso a gente pro resto da vida. A gente tem que estar levantando outras pessoas, porque o reino de Deus ele é muito grande, né? E ele precisa de muitas pessoas para trabalhar. E minha última dica, número 5, faça tudo com excelência, tá? Procure excelência. A excelência vai trazer com que o melhor de Deus habite nessa terra. Se você for olhar, mesmo que você não lidere um louvor, mesmo que você não seja cristão, se você for olhar em qualquer lado, toda banda de sucesso, todos os músicos que são muito bem organizados, eles procuram fazer com excelência. Eles respeitam os horários, eles ouvem as músicas propostas, eles procuram estudar os acordes pretendidos a serem tocados, os tons que vão ser trabalhados, procura aprender a cantar certo no tom da música, como deve ser. Então, assim, em todo momento, procure fazer com excelência, tá bem? Fica aí essas 5 dicas para você. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Espero que você tenha aprendido algo. Eis-me aqui para poder ajudar no que for preciso. E esse canal vai ter sempre, sim, muita teoria musical. Eu deixei aí na última vez uma aulinha, né, de uma música, mas eu vou estar aí postando mais coisas, tá bom, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado. Beijo grande. Até a próxima.